que o plano de Deus na nossa vida começou antes mesmo de nós definitivamente termos entrado na comunidade de vida. Eu ainda quando adolescente, Deus permitiu ter um grande amigo na escola, o Rafael, conhecido por Bolinho, que foi um exemplo durante toda a nossa adolescência, onde nós estávamos conhecendo tudo o que não devíamos conhecer. E ele, por ser um jovem já cristão, temente a Deus, nós tentávamos influenciar ele para o mal e ele sempre nos puxava, falava de Jesus. E o evangelho na minha vida começou através do Rafael, mas ainda ali eu não havia me convertido. Mas a minha conversão de verdade, o dia que isso iniciou, foi no final de 2004, onde o meu primo, o André Spira, me convidou para nós assistirmos em Curitiba um jogo do Atlético Paranaense. E no momento que ele foi me buscar na minha casa para irmos a Curitiba, e eu entrei no carro dele, estava tocando no som do carro um louvor, que era com o David Keelan, aquela música que cantava Jesus, liberta-nos. E ao ouvir aquela frase, algo já aconteceu no meu interior. Quando eu ouvi aquela frase, brotou um sentimento no meu interior: liberta-nos, o que eu preciso? Preciso ser liberto do quê? Aí então comecei a perguntar ao André o que aquilo queria dizer. O André então foi me ministrando durante toda a viagem, de Guarapuava a Curitiba. E no retorno continuava perguntando para ele, ele foi me ensinando verdades da palavra que eu não conhecia. Cheguei em Guarapuava com o coração decidido em me converter ao Senhor Jesus. Aquela viagem foi num sábado, no outro dia, no domingo, teria culto na igreja. E no sábado ainda, cheguei muito tarde em Guarapuava, na época eu era namorado da Larissa. Peguei e liguei para ela, falei: preciso falar com você. Aí cheguei no apartamento onde ela morava com os seus pais e falei: Larissa, conheci algumas verdades que tem na Bíblia que eu nunca tinha ouvido falar e que são fundamentais para a nossa vida, e eu quero ir nessa igreja amanhã, eu quero conhecer esse Jesus de uma maneira mais íntima. E eu falando tudo aquilo e ela com um olhão arregalado me olhando. No final ela falou para mim assim: você vai virar um crente igual minha irmã? E daí na hora eu falei assim: olha, Larissa, eu não sei se eu vou virar um crente, eu só sei que eu vou visitar essa igreja amanhã. E no outro dia, o André, combinei com ele o horário, ele me ligou, me levou na igreja. A hora que nós estávamos na porta da igreja, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim: cara, você está entrando na igreja, pergunte para Deus a hora que você estiver lá dentro, por que você está entrando aí? O que você está indo fazer aí? E eu entrei lá dentro, começou o louvor, aquilo já me impressionou, a alegria daquela igreja, música. E a abertura daquele culto, o pastor Harold que estava orando, eu não conhecia ele. E eu observava ele orar e naquela hora eu fechei o olho e falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor tem um plano para mim nesse lugar? O que é isso? Naquela hora eu senti como que uma mão na minha cabeça, achei que alguém tinha vindo orar comigo. E quando eu abri os olhos eu vi que não tinha ninguém, mas eu senti um amor e eu senti que o Espírito Santo estava me envolvendo. E eu saí daquele culto convertido. Desde aquela noite, eu nunca mais saí da igreja. Então eu estava na minha casa, bem tranquila, esperando o Teófilo chegar de viagem. E ele chegou todo entusiasmado, falando um monte de coisa que ele tinha ouvido do André. E eu comecei a ficar muito assustada e falei: Teófilo, você vai ficar igual a minha irmã. Minha irmã já tinha se convertido há alguns anos. E eu lembro que no outro dia ele foi na igreja e eu não fui com ele porque eu fui viajar com os meus pais. E era fim de ano. Então quando a gente voltou em janeiro para Guarapuava, ele falou: ó, agora você vai no culto comigo. E eu lembro que eu topei e entrei no carro com ele pra gente ir pro culto. E eu lembro que quando ele estacionou o carro no estacionamento da igreja, quando eu desci, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a tremer inteira, sentindo uma presença muito forte de Deus, que eu nunca tinha sentido antes. E desde o estacionamento, Deus já começou a me pegar e ministrar a minha vida. Quando eu entrei pela porta da igreja, parece que algo me tomou por inteira. Foi uma experiência indescritível que eu jamais vou esquecer. E ali mesmo, Deus já fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Eu posso dizer que eu saí da igreja aquele dia convertida, totalmente apaixonada. Aquilo me tomou por inteira. E a gente está aí até hoje.
Então, ali o André começou a ministrar o Teófilo mais de perto, e assim como o André ministrava ele, a Ana Nelly também me ministrava. Eu lembro que toda semana eu ia na casa dela e ela sentava comigo e ela simplesmente lia um capítulo da Bíblia comigo. A gente começou por Gênesis e ela falava para mim: a gente vai ler um capítulo de Gênesis e você chega em casa e vai ler um capítulo de Mateus. E assim a gente foi fazendo e eu fui me apaixonando pela palavra. Cada dia que eu lia mais, eu tinha mais sede de aprender, mais sede de ir mais fundo, e aquilo foi entrando em mim, realmente foi me transformando a cada dia. E logo em seguida nós estávamos para consolidar dentro de uma célula. Aí então o Cláudio e a Angélica nos convidaram a visitar as suas células. Eu fui na célula do Cláudio, a Larissa na Angélica. E após uma ou duas células, o Cláudio acabou chamando eu para o discipulado dele, a Larissa para o da Angélica. E ali então começou uma fase onde nós recebemos muito alimento de Deus. O Cláudio e a Angélica foram fundamentais, aos quais nós somos gratos, reconhecemos o tempo que tivemos com ele como um dos melhores tempos da nossa vida. Verdadeiramente o tempo com o Cláudio foi um tempo especial. E ainda naquele tempo com o Cláudio, que eu estava aprendendo, ele começou a nos forjar e nos desafiar a liderar a célula, a começar evangelizando alguém. Então naquela época eu liguei para um rapaz, para outro, aos poucos fui montando minha célula. E quero aqui agradecer a todos aqueles, eu não quero dar nomes de discípulos, porque tem alguns que não são mais discípulos nossos, mas Deus foi sempre muito bom, porque evangelizamos pessoas que nos reconheceram como líderes, ouviam a nossa voz como de um pastor, pessoas que eram verdadeiras ovelhas. Eu quero aqui, todo aquele que sabe que já foi do nosso discipulado, fez parte da nossa liderança, minha e da Larissa, eu quero agradecer a cada um deles pela fidelidade, pelo amor que tiveram com a gente, pela obediência que tiveram. Nós nunca tivemos problemas com pessoas do nosso discipulado, pela misericórdia, pela graça de Deus, mas também pela fidelidade e o coração das pessoas que Deus nos deu. E então o tempo que tivemos com o Cláudio e o tempo que nós começamos a nossa célula, isso nós nunca vamos esquecer. Algum tempo depois, ainda estávamos no discipulado do Cláudio e Deus começou a trazer algumas coisas no nosso coração, que nós íamos passar por uma mudança. Isso testificou no coração do Cláudio e da Angélica e no coração dos pastores Wex e Viviane. E em seguida Deus começou a conduzir nossas vidas para que passássemos um tempo, passássemos para um novo tempo, andando no discipulado do pastor Wex e da pastora Viviane. Então passamos por uma transição onde saímos então do discipulado do Cláudio e da Angélica, entramos no discipulado do Wex e da Viviane, o qual estamos até hoje. E foi mais um ciclo maravilhoso na nossa vida que se iniciou, porque com o Wex, com a Vivi, nós aprendemos a topar grandes desafios. Eles também acreditaram muito em nós. Talvez, se eu for falar tudo aqui o que o Wex fez e faz na minha vida, eu talvez teria que resumir. Se eu estou hoje sendo enviado pela igreja, se eu estou hoje com um projeto ministerial, é com certeza pelo investimento, pelo tempo que o Wex investiu na minha vida. Sou grato ao pastor Wex, ele me lançou para pregar, ele me lançou para me mover em vários níveis, me lançou para encontro com Deus, me lançou para culto da rede. O nível que eles têm de palavra, de pregação, é um nível muito alto, o nível do preço que eles pagaram para chegar até aqui, um nível muito alto. E isso serviu da minha inspiração, mas ao mesmo tempo eu sabia da responsabilidade que eu estaria tendo de ir para um púlpito onde ele e a pastora Vivi já haviam ministrado. Então a Vivi para mim é aquela grande mãe, é aquela grande pastora. Com ela eu realmente fui lapidada, passei e passo ainda por muita cura, muita transformação. E ela tem um poder de lançar as pessoas, ela sempre acreditou em nós, nos lançou muito mais. Eu amo muito a pastora Vivi, ela é um referencial de mulher de Deus para mim, não só porque ela prega, mas eu vivo com ela, então eu vejo ela realmente praticando o que ela prega. O que me inspira na pastora Vivi é a paixão que ela tem pelo Senhor Jesus e a paixão que ela tem por almas. Isso me incendeia, cada vez que eu olho para ela, eu falo: Deus, que essa mesma paixão que tem no coração dela possa incendiar o meu coração também.
ela me lapida todos os dias, ela ama muito a gente, ela tem um cuidado todo especial conosco e o nosso coração vai ficar com certeza apertado de estar longe agora nesse momento, mas eu sou muito grata a Deus pela vida dela, ela realmente nos forja, né? Eu posso dizer que eu me sinto como uma flecha na mão dela e ela nos encaminhando para o alvo do Senhor, nos encaminhando para o propósito de Deus. Ela nos ensinou muito isso, que nós precisamos focar os nossos olhos no propósito de Deus, independente do preço que isso vai custar. E se hoje nós aceitamos o desafio de ir para Joinville, é porque nós fomos ensinados dessa maneira, que nós precisamos olhar para o propósito de Deus, e isso quem colocou em nós foi o Eclis e foi a Vivi. O Eclis para mim é um paizão, eu me sinto muito segura ao lado dele e ele sempre fala uma frase que eu sempre me lembro dela, ele fala: fique tranquila, nós estamos com vocês. E isso alegra muito meu coração. Até que o pastor Eclis e Viviane vieram com um novo desafio a nós. Nos desafiaram a estarmos indo ao ponto de pregação do Batel, onde estaríamos ali recomeçando um trabalho com os jovens. Então, em abril de 2012, nós aceitamos o desafio de começar a Rede Quarta Geração na congregação do Batel. Fomos para lá. A princípio, quando recebemos o desafio, não sabíamos se toda a equipe de discípulos e supervisão iria com a gente, mas como sempre, Deus é muito bom e todos eles aceitaram o desafio, todos eles abraçaram aquele bairro. Quando a gente chegou ali, a gente encontrou algumas dificuldades, fizemos evangelismo de casa em casa, fizemos eventos evangelísticos na igreja, e todos eles realmente abraçaram aquele lugar. Nós tivemos redes maravilhosas, cheias da presença de Deus naquele lugar. E ali fundamos algumas células com pessoas somente do bairro e foi maravilhoso, até surgir um novo desafio. Em outubro de 2012, recebemos um desafio da parte do Senhor, através da vida do pastor Harold, onde ele nos convidou a fazermos célula no início de 2013 em Joinville, onde já tinha algumas pessoas lá, cerca de 4 a 8 pessoas, aguardando alguém que fosse lá iniciar um trabalho com célula. E nós tínhamos então que dar uma resposta em janeiro de 2013, até o dia 5 de janeiro de 2013, se nós iríamos topar o desafio. Mas sabíamos que se topássemos e se a célula crescesse, poderíamos ter que nos mudar para lá e um dia estar indo definitivamente a Joinville. Então eu e a Larissa saímos, começamos a orar, mas naquele mesmo ano, em janeiro de 2012, quando descíamos para a praia, ao passar pela cidade de Joinville e ler o nome Joinville numa placa, o Senhor mexeu forte com algo no meu interior, eu fiquei em silêncio. A Larissa, nós vínhamos conversando, também ficou em silêncio e eu perguntei: quando passamos por alguma cidade, sentiu algo por alguma cidade no caminho? E ela falou: senti por Joinville. Eu falei: pois é, eu também senti. Deus deve ter um plano com isso. Aí continuamos orando. Em fevereiro daquele ano, 2012, pudemos ir passar o carnaval, logo após o retiro de carnaval em Joinville, onde conhecemos a cidade a primeira vez, pisamos na terra e confesso que não gostamos na primeira vez, passamos muito calor, viajamos com um carro que nós tínhamos na época sem ar-condicionado e a Lara não estava bem e voltamos com uma impressão razoável da cidade. Mas em julho do mesmo ano, de 2012, ainda antes do convite do pastor Harold, tivemos uma oportunidade de retornar em Joinville. E aí então Deus começou a nos fazer nos apaixonarmos pela cidade. Nós gostamos muito da cidade, gostamos das pessoas e fomos embora. Daí em outubro então o pastor Harold nos convidou, com base nos sentimentos que Deus trouxe na placa, e em julho nós sentimos, e mais do que nós oramos, sentimos paz que devíamos começar a célula. Então, em janeiro, era para darmos a resposta dia 5 de janeiro ao pastor Harold. Acabamos dando a resposta somente dia 19 de janeiro de 2013. E dissemos sim, topamos o desafio, com várias incertezas, sem saber como seria, se as pessoas nos receberiam. Mas topamos o desafio porque sentimos o convite do Senhor para estarmos lá. Então, no dia 26 de janeiro, uma semana após, nós estávamos voltando da praia e nós fizemos a primeira célula,
a qual nós não nos esquecemos. Estavam a família do Celso, o Dan e a Cida e o Dido, eram os primeiros visitantes que nós tínhamos na célula, e os quais assim nos receberam de braços abertos. Tivemos uma célula especial, eu tinha levado alguns discípulos conosco, e a célula foi tremenda, e foi apenas a primeira. No decorrer desse ano, foi ainda esse ano o início da célula, fizemos essa célula em janeiro, logo veio o retiro de carnaval. Após o carnaval começamos a fazer células semanais em Joinville, e chegamos agora no final desse ano, no mês de outubro, fazer como se fosse um culto, mas nós chamamos de comunhão das células. Já estamos com 2 células, uma de jovens e uma de família, bem grande em Joinville. Grande, eu digo na proporção do número para uma célula, para uma reunião numa casa, mas tivemos uma reunião de comunhão das células onde tivemos mais de 70 pessoas. E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, isso nos alegra, isso nos faz entender que valeu a pena e que estávamos ouvindo o Senhor. E agora estamos aqui sendo enviados pela igreja para esse desafio maravilhoso que o Senhor nos propôs. Dissemos sim, não estamos temendo, estamos sim curiosos com o que Deus vai fazer, mas temos certeza que o Senhor está à frente, e cada um da comunidade Vida Guarapuava faz parte da comunidade Vida Joinville. Não é o Teófilo e a Larissa que estão indo para Joinville, não é o Teófilo, a Larissa e a Lara, mas é a comunidade Vida, que ela está se alargando, que ela está se esticando, e ela está começando a tomar outros lugares. Nós cremos que Joinville é do Senhor Jesus, que nós provaremos de um grande avivamento naquela cidade. E as pessoas que o Senhor já acrescentou na célula são aqueles que vão nos ajudar a ganhar aquela cidade para o Senhor. Nós agradecemos pelas orações da comunidade Vida de Guarapuava. Agradeço aqui nesse momento ao pastor Harold e à pastora Dori, que também, como eu falei do Cláudio, do pastor Weckles, do André lá no começo, acreditaram em nós, viram em nós alguém que poderia ir à frente desse projeto. A princípio nós dissemos sim para fazer parte da equipe com outro pastor à frente. E hoje estamos sendo enviados à frente do trabalho, nos sentimos honrados, sentimos uma grande responsabilidade com isso. Vamos pagar o preço que for necessário para estarmos lá. Renunciamos nossos desejos, nossos sonhos em Guarapuava, mas nós cremos que viver o sonho de Deus é o melhor sonho que nós podemos viver. E mais uma vez agradeço o pastor Harold e a pastora Dorilene pelo exemplo de renúncia que o pastor Harold já nos deu, saindo da África, vindo para o Brasil, morar em Guarapuava, para nos ganhar para o Senhor Jesus e nos ensinar um caminho do Evangelho qual nós não conhecíamos. E agradeço a pastora Dorilene, que um dia saiu de Joinville e deixando a sua família para nos conquistar em Guarapuava. E hoje nós dizemos sim, deixando Guarapuava para ir conquistar Joinville para o Senhor Jesus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há o que